Olá, meus amigos e amigas! O vídeo de hoje tem como tema as nossas dificuldades em aceitar o diferente. Esse tema foi inspirado em um fato que aconteceu recentemente em minha vida. Recentemente, eu fiz a resenha do livro O Tempo Entre Costuras, de Maria Dueñas. Por isso já vou alertando. Para falar desse tema, eu vou ter que dar um pequeno spoiler a respeito desse livro. Então, se você tiver algum problema com spoiler, é melhor que você pare agora. Mas, se você já leu o livro, ou se você não tem nenhum problema com essa questão do spoiler, fique à vontade, permaneça comigo. Eu tenho certeza de que essa discussão vai ser muito proveitosa para nós dois. E também lhes peço o seguinte: nos comentários desse vídeo, deixem a opinião de vocês. Vocês concordam ou discordam comigo? Então vamos lá. Recentemente, como eu disse, eu fiz a resenha do livro O Tempo Entre Costuras. Eu elogiei bastante o livro. Falei que a escrita da Maria Dueñas é fabulosa. Os aspectos históricos presentes na obra também são bem descritos. O único problema do livro é que a personagem Cira Quiroga é uma pessoa fraca. Ela é muito inteligente, eu não neguei a sua inteligência. Ela executou suas ações de uma maneira assim muito profissional e bem feita. Porém, a Cira é uma mulher sem atitudes. Deixei bem claro que as minhas opiniões a respeito do livro foram totalmente baseadas no livro. Eu não assisti a série. Eu não sei direito o que rolou na série. Apenas sei que a série O Tempo Entre Costuras conquistou o coração de muitas pessoas e essas pessoas ficaram apaixonadas pelas pessoas da Cira. E, segundo elas, a Cira apresentada na série, fique bem claro, é uma mulher forte. Eu não sei se a Cira apresentada na série é realmente uma mulher forte, mas eu dou o benefício para essas pessoas, então eu vou acreditar. Porém, Cira no livro não é essa mulher forte. Como eu disse, ela é uma pessoa sem atitudes. E no final do livro, praticamente no final do livro, ela fala que é necessário tomar as rédeas de sua vida, porque ela foi uma verdadeira marionete nas mãos de alguns homens. E eu vou além, ela não falou isso, mas ela foi marionete também na mão de outras pessoas que não são homens. Ela simplesmente foi fazendo o que as pessoas lhe diziam. Ela foi levada por situações e a vida dela foi isso: responder ao que a vida lhe dizia. Ela não foi em nenhum momento dona de sua história. Ou melhor, houve dois momentos. Um foi quando ela abandonou o seu noivo Ignácio, mas ela acabou não se dando bem. E aí a coisa também predominou, que ela foi, até por conta desse fato, ela reforçou o fato de ser uma pessoa que sem iniciativa, uma pessoa que aceitava as coisas aí, porque ela ficou com medo de amar e foi prosseguindo a sua vida. A questão é o seguinte: as pessoas, elas assistiram a série e gostaram muito da série. E viram a Cira forte. Então o que elas fizeram? Quando elas foram ler o livro, elas já estavam com uma imagem da Cira assim, bem forte aqui na sua mente. E elas tinham essa imagem forte de uma mulher forte. A partir daí, toda a leitura dela foi meio que direcionada. A visão delas simplesmente ficaram focadas em características da série e elas fecharam os olhos para as fraquezas da Cira.
Eu expliquei isso para várias pessoas que vieram conversar comigo. As pessoas elas não fizeram reclamações nos comentários do vídeo, o que eu acho que seria legal se elas fizessem, mas elas vieram me procurar em particular. Algumas pessoas conversaram de maneira legal, porém outras foram um pouquinho agressivas, dizendo que eu não li nada, que eu não entendi, que eu estava falando mal das mulheres porque eu não estava admitindo que as mulheres poderiam ser fortes. Em nenhum momento eu estava negando que as mulheres poderiam ser fortes. Eu apenas estava dizendo que a Cira, a personagem em questão, ela não era essa mulher forte. Eu gostaria que todas as pessoas do mundo, independente de sexo, cor, etc., fossem fortes, mas nem todas são. Eu acho também que é um problema nós não aceitarmos que existem pessoas que são mais fracas, existem pessoas que têm dificuldades. Não estou dizendo que eu quero que todas as pessoas sejam fracas, mas negar a existência delas, para mim, já é um problema. E uma das provas é que a Cira é uma pessoa fraca e que também demonstra que as pessoas elas não estão em busca da verdade, mas em defender os seus interesses, a sua visão, é que o romance O Tempo Entre Costuras, ele é um romance de formação. Isso já mostra que eu tenho razão a respeito dessa consideração de que a Cira seja uma mulher fraca na obra. Para quem não sabe, romance de formação tem um protagonista ou uma protagonista, uma pessoa fraca, uma pessoa não amadurecida, que vai se amadurecendo ao longo da história. O normal de um romance de formação é o seguinte: a pessoa ela tem uma determinada fraqueza e ela faz uma reflexão. Olha, eu sou assim, eu pensava dessa maneira, aí aconteceu isso, aí eu me dei conta que eu poderia mudar e eu melhorei nesse aspecto. Aí vai passando um tempo, temos ações que demonstram que realmente ela amadureceu. Aí em outro ponto ocorre o seguinte: eu cresci nesse ponto, mas eu descobri que faltava isso ainda para eu melhorar enquanto pessoa. Aí nas minhas reflexões eu resolvi que faria isso e eu fui crescendo dessa maneira, e assim a coisa vai. A pessoa ela demonstra que tem uma fraqueza e ela demonstra um crescimento. Isso é o geral. Já veja bem, no romance O Tempo Entre Costuras, a Cira ela passou a maior parte, para não dizer o livro todo, como essa mulher fraca, essa mulher sem atitude. Só lá no final é que ela fala: agora eu tenho que mudar a minha vida, segurar as rédeas da minha vida. Veja bem, só o fato de saber que é um romance de formação e as pessoas que tem como essa característica, o protagonista ou a protagonista tem que ser fraco, e as pessoas não enxergaram isso, já demonstram que elas não leram direito esse livro. Demonstram que elas não fizeram uma leitura adequada e que elas não estavam realmente em busca da verdade. Elas apenas queriam reforçar a sua opinião. Falou mais forte a questão do orgulho, falou mais forte a questão afetiva, mas a verdade, ficou ali de escanteio. E eu vejo mesmo que, veja bem a situação, eu fiz a resenha e eu fiz uma resenha sem spoiler, e isso só ocorre no final, então eu também não poderia ficar dando muito detalhe dizendo: lá no final ela fica forte. Outro ponto, será que ela ficou forte mesmo? Porque depois que ela falou que iria tomar as rédeas de sua vida, não houve ações suficientes que me comprovassem que ela ficou forte. Geralmente nos romances de formação, os protagonistas, eles falam, eles demonstram e tem uma ação concreta.
Simplesmente ela resolve, acontece algumas coisinhas assim que dão uma ideia de que ela se fortaleceu, mas são coisas assim muito minúsculas diante do número de páginas do livro. Sei lá, foi bem no finalzinho, então não dá pra realmente ter essa certeza. Então qual é a visão que ficou? Que é um romance de formação, mas eu achei que foi um romance de formação mal construído, porque não demonstrou esse amadurecimento ao longo. Foi um amadurecimento no final, assim, bem repetindo, e predominou a Cira fraca. E mesmo com isso, eu quero lhes dizer o seguinte: eu não estou criticando a escrita da autora. Aliás, eu acho que eu até estou elogiando. Apesar de ter uma protagonista fraca, o livro ele foi assim privilegiado pelo contexto, que foi muito bem descrito, que é a questão histórica. O estilo da autora é fabuloso, tanto é que eu quero ler a continuação. Se realmente eu tivesse achado o livro O Tempo Entre Costuras um livro ruim, eu não teria interesse de ler a continuação e não iria querer ler outras obras dela. E eu falei isso, que eu queria ler outras obras dela, que eu fiquei encantado com o jeito dela. E olha, eu tenho aqui em mãos Cira, que é a continuação, e tenho em mãos outros 2 livros dela: A Melhor História que Está por Vir e As Filhas do Capitão. Pode ser até que eu encontre mulheres fracas, eu não sei, mas dizem que aqui as mulheres são bem fortes. Eu acho que aqui nós não temos um romance de formação. Não sei, não li ainda. Mas eu volto a frisar. Gente, quando vocês forem assim defender uma opinião a respeito, especialmente na questão, no geral, quando forem defender uma opinião, vamos lá. Veja bem com que lentes vocês estão usando. Às vezes a lente afetiva não é uma boa lente para analisar situações. Esse é um ponto. A outra coisa, ouça bem quem está falando antes de julgar. Porque eu frisei, estou falando da Cira do livro, não estou falando da Cira da série. Não foque só em um aspecto, porque todo mundo cresceu o olho para a personagem Cira. Eu elogiei, fiz tantos elogios ao livro, mas as pessoas só ficaram nessa crítica. E até me acusaram de não estar valorizando o trabalho da Maria Dueñas. E foi muito pelo contrário. Eu estava dando até um grande elogio. Então, atenção, preste atenção. A outra coisa, seja um pouco mais de humildade, procurem a verdade. Não procurem defender apenas as suas posições. Sabe? Tem gente que só faz isso. Sabe? Vamos procurar a verdade. Não fica naquela coisa do debate. Eu sou contra debates. Eu sou a favor do diálogo. Porque debate é uma discussão onde 2 pessoas querem provar a sua verdade. Agora, diálogo é a busca da verdade. Quando as 2 pessoas ou mais pessoas buscam a verdade, todos ganham. Até mesmo quando devem mudar a sua opinião. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!